Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos misericordiosos, como o Senhor nosso Deus é misericordioso. Sejamos perfeitos, como o Senhor nosso Deus é perfeito. Que a nossa essência seja segundo a essência de Deus, e estejamos juntos, progredindo sempre mais e mais a Deus. Oremos. Ó Deus, que a fiel observância dos exercícios quaresmais prepare o coração dos vossos filhos e filhas para acolher com amor o mistério pascal e anunciar ao mundo a salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, houve uma festa dos judeus, e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamado Bedestas em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que aí entrasse, depois de borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: "Queres ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente." Jesus disse-lhe: "Levanta-te, pega tua cama e anda." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso, os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: "É sábado. Não te é permitido carregar tua cama." Ele respondeu-lhes: "Aquele que me curou disse: pega tua cama e anda." Então lhe perguntaram: "Quem é que te disse? Pega tua cama e anda." O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: "Eis que estás curado.
não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados, e que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nos ajude a todos nós andarmos revestidos da Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, nesta terça-feira da quarta semana do tempo da Quaresma, no Santo Evangelho segundo João, estamos na primeira parte do Evangelho segundo João, que a primeira parte é o livro dos sinais. E estamos vendo o nosso Senhor Jesus Cristo realizando os seus sinais, os seus milagres. Aqui, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, o nosso Senhor Jesus Cristo cura um homem na beira da piscina que fazia 38 anos que estava doente, na beira daquela piscina. E por quê? Que fazia 38 anos que esse homem estava doente na beira daquela piscina? Porque havia, como está aqui na literatura do Santo Evangelho, havia muitos doentes querendo entrar na piscina, como está aqui. Ficavam lá deitados, cegos, coxos e paralíticos. Mas havia esse homem que fazia 38 anos que estava lá para ser curado. A água borbulhava, mas ele não conseguia entrar, porque entrava outras pessoas, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. E por isso, o nosso Senhor Jesus Cristo, realizando seus milagres, curando todos os tipos de doenças e enfermidades das pessoas, aqui hoje, no Santo Evangelho segundo João, realiza o terceiro sinal. Cura esse homem na beira da piscina, que fazia 38 anos que estava lá e não conseguia entrar. E o nosso Senhor Jesus Cristo passou lá e curou esse homem. 38 anos que esse homem estava na beira da piscina e não conseguia entrar. Muito tempo, vejamos bem. Eu tenho 38 anos. É bastante de tempo, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. E esse homem na beira da piscina, 38 anos e não conseguia entrar. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo foi até ele e ele ficou curado da doença. Pois bem, antes a água borbulhava, a água ficava borbulhando e ele tentava entrar para ficar curado da doença e não conseguia. Mas então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo viu aquele homem deitado lá e, sabendo que estava doente há tanto tempo, o nosso Senhor Jesus Cristo só pergunta: queres ficar curado? O doente respondeu:
e o doente só falou para o Senhor o que acontecia, que a água ficava agitada, mas ele estava chegando, outro entrava na frente dele. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo só disse para ele: pega a tua cama, levanta-te e anda. Imediatamente o homem ficou curado da sua doença e começou a andar, e pegou a cama e andou perfeitamente. E fazia 38 anos que ele estava lá e não conseguia ser curado. Mas o reino de Deus chegou, o poder de Deus chegou, a misericórdia de Deus chegou e o homem foi curado perfeitamente. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, há tantas pessoas enfermas, tantas pessoas doentes, mas o nosso Senhor Jesus Cristo está indo ao encontro de todas essas pessoas que estão doentes e todas essas pessoas estão sendo curadas. Tomemos posse das graças e das bênçãos de Deus, que todos os enfermos estão sendo curados, como esse homem que estava na beira da piscina fazia 38 anos. Na piscina, como está escrito, uma piscina com 5 pórticos. Qual era o nome da piscina? Betesda, em hebraico. Essa piscina tinha 5 pórticos, mas muitos doentes ficavam lá. E havia esse doente que fazia 38 anos que estava lá e não conseguia entrar na piscina, mas o nosso Senhor Jesus Cristo foi até lá e só perguntou: queres ficar curado? E ele lamentou tudo o que acontecia, que ele não conseguia entrar na piscina, porque tinha muita gente. No momento em que a água borbulhava, outro entrava na frente dele. Mas o poder de Deus chegou, o nosso Senhor Jesus Cristo foi até ele e curou esse homem, e ele ficou andando perfeitamente. E por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, qual dia que era que o nosso Senhor Jesus Cristo realizou o terceiro sinal? Curou esse homem na beira da piscina com 5 pórticos em Betesda. Na piscina de Betesda era um dia de sábado. E por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, os judeus, o grupo de judeus do coração duro, vendo nosso Senhor Jesus Cristo realizando milagres em dia de sábado, eles começaram a murmurar contra o nosso Senhor Jesus Cristo. E depois o homem saiu e contou aos judeus tudo o que tinha acontecido, que foi Jesus que o havia curado. Vejamos se os judeus do coração duro começaram a perseguir o nosso Senhor Jesus Cristo, porque realizava tais coisas em dia de sábado. E tantas vezes, como lá nos evangelhos sinóticos, o nosso Senhor Jesus Cristo dizendo: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. E aqui, no Evangelho segundo João, ou seja, na literatura joanina, que revela toda a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje nós vemos o nosso Senhor Jesus Cristo realizando o terceiro sinal. E os judeus começaram a murmurar contra o nosso Senhor Jesus Cristo, porque realizou tais coisas em dia de sábado. Os judeus murmuravam porque eles eram do coração fechado, eles não viam o poder de Deus que chegou, a misericórdia de Deus que chegou. O nosso Senhor Jesus Cristo curou esse homem na beira da piscina, que fazia 38 anos que estava deitado na beira da piscina. E o nosso Senhor Jesus Cristo está curando a todos os enfermos.
está curando fisicamente e está curando interiormente. Que este terceiro sinal no Evangelho segundo João, que nós estamos meditando hoje, está acontecendo em todos os meandros da sociedade. O nosso Senhor Jesus Cristo está curando todos os tipos de doenças e enfermidade das pessoas. Tomemos posse das graças e das bênçãos de Deus. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos os seres humanos sejam fortes na fé e estejam progredindo sempre mais e mais a Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Eu vos saúdo, ó Santíssima Virgem Maria, vós sois a esperança de toda a gente. Recebei a súplica de um pobre pecador que vos ama eternamente, vos honra e em vós põe toda a esperança de sua salvação. De vós recebi a vida, pois que me restabeleceis na graça de vosso Filho. Sois o penhor certo de minha salvação. Rogo-vos, pois, que me liberteis do peso de meus pecados, que dissipeis as trevas de minha inteligência, que desterrais os afetos terrenos do meu coração e governais de tal sorte a minha vida, que eu possa, por vossa copiosa intercessão e debaixo de vossa proteção, chegar à felicidade eterna no paraíso. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, do glorioso São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejamos corajosos, sejamos fortes na fé, e estejamos orando com fé em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e curando todos os tipos de doenças e enfermidade das pessoas. Que como nosso Senhor Jesus Cristo curou esse homem na beira da piscina, que fazia 38 anos que estava na beira da piscina para ser curado, o nosso Senhor Jesus Cristo foi até lá e imediatamente curou esse homem. É a força da oração, é o poder de Deus agindo. E estejamos juntos, orando uns pelos outros, rezando uns pelos outros,
rezando com fé em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e vendo novas todas as coisas.